Destaque no calendário do setor de gás natural do Brasil e do mundo, a Rio Pipeline 2023 registrou recorde de público este ano na capital fluminense. 8.200 pessoas compareceram às atividades durante os 3 dias de programação. Exibindo as novidades tecnológicas dos diferentes segmentos do mercado de dutos, o evento também contou com a participação de executivos e especialistas em diversos painéis temáticos. A equipe da transportadora associada de gás, que tem o Grupo Engie como acionista, marcou presença nas atividades. No estande da companhia e em apresentações técnicas, foi possível conhecer o portfólio de produtos e os investimentos que estão sendo realizados pela companhia para ampliar e aperfeiçoar a malha de gasodutos pelo Brasil. Eu sou o Bernardo Menezes e vou contar para você agora os principais assuntos que movimentaram os debates no segmento de transporte do gás natural. O diretor-presidente da TAG, Gustavo Labanca, um dos executivos entrevistados na programação, reforçou que é preciso harmonizar a regulação federal com a dos estados, que são responsáveis pela distribuição local do gás natural. Eu acho que, primeiramente, a questão da definição dos gasodutos, né, se é um gasoduto de transporte ou distribuição. Acho que esse é um tema que está sob consulta pública da ANP. De novo, eu não vejo uma competição, né, entre transportador e distribuidor, eu vejo como uma complementaridade. Então, eu acho que a ANP regula o transporte, regula a exploração e produção e as agências estaduais regulam a distribuição. Então, eu acho que tem que ter um alinhamento para evitar que a gente tenha alguns estados tentando avançar no sistema de transporte, e isso é ruim, e ao mesmo tempo também preservar o direito das distribuidoras, tendo em vista esse monopólio estadual da distribuição. E também um outro ponto importante é que a gente vê que a regra para consumidor livre está sendo muito diferente de um estado para o outro. A harmonização também ela não passa só pela federal estadual, mas também pela uma harmonização dentre os estados, até nas características de consumidor livre. Acho que esses são os principais pontos que eu vejo no momento. Na perspectiva do produtor de gás e importante elo da cadeia, a harmonização regulatória segue como um dos principais desafios do novo mercado de gás brasileiro. Nós ouvimos a avaliação do diretor de gás natural da empresa Galp, Thiago Aracaki. A gente avançou nos primeiros passos, né? Eu acho que viabilizou realmente a abertura. A gente tem muito a evoluir ainda. Por exemplo, a criação do Conselho de Usuários, que está em fase ainda de estruturação, está criando a governança do Conselho, né? Para trazer a pauta que a gente precisa melhorar da questão da própria regulamentação federal dentro do transporte, por exemplo, né? A gente teve os primeiros contratos, que eu acho que precisam ainda evoluir, né? A gente está tentando fazer algumas contribuições, passa pela aprovação da ANP, não é uma coisa só das transportadoras, mas também passa pela própria aprovação e crivo da ANP. A gente quer sugerir alguns pontos ali que eu acho que vai ser bom para o mercado como um todo. Em relação à harmonização com a regulação estadual, acho que está na Constituição, né, que é o monopólio estadual, a distribuição do gás canalizado. Então, cada estado precisa avançar na sua própria regulação, então ainda está muito heterogêneo a situação de cada estado. A gente vê alguns estados avançando mais, outros ainda precisam trabalhar um pouco mais, e algumas dificuldades ali de entendimento, né, do que é o âmbito da regulação, o escopo da regulação federal e da regulação estadual. Mas eu acho que a gente está construindo junto, a gente vê muitas audiências públicas, né, nos estados, e eu acho que os estados estão buscando realmente avançar, porque se você tem uma regulação mais avançada no seu estado, você está atraindo investimento no final do dia, né? Eu acho que é tudo que cada estado quer. Então, eu acho que está todo mundo tentando remar pro bem do mercado. O Além da Energia conversou com a Heloíse Costa, especialista em regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ela comentou sobre os esforços que estão sendo feitos pela agência para avançar na questão regulatória. A gente, na verdade, tem uma atividade muito intensa internamente, todos os dias, tanto do aspecto de regulamentação da lei do gás, quanto de autorização dos agentes de mercado. Nas discussões das próprias demandas que não estavam, a priori, sendo observadas pela agência, mas o mercado é dinâmico, então essas demandas nos chegam e a gente tem que dar a celeridade e compreender esses problemas de forma muito célere. O que a ANP tem feito de forma prática é trabalhar individualmente com cada órgão regulador
de modo que a gente consiga estabelecer acordos de cooperação e, de fato, essa discussão ficar mais clara para todos e a gente colocar elementos que sejam essenciais tanto para o crescimento do segmento de transporte quanto para o segmento de distribuição. Então, essa coordenação, essa harmonização é relevante. Outro ponto levantado nos debates da Rio Pipeline é a situação das usinas termoelétricas, que ainda não estão conectadas à malha de transporte. Para o diretor-presidente da TAG, a conexão oferece mais segurança para a operação das centrais, principalmente nos momentos em que são mais demandadas. Hoje a gente tem alguns projetos termoelétricos que foram leiloados, né, em leilões de energia nova pelo setor elétrico e que não estão conectados na malha de transporte. No nosso entendimento, é óbvio que o empreendedor, e não é uma crítica ao empreendedor, o investidor da térmica, do terminal, e que viabilizou esse projeto e vendeu energia elétrica em contratos, né, em PPAs de 20, 25 anos, eles fizeram aquilo que era o melhor para eles serem competitivos no leilão. O que eu vejo é que falta um planejamento a nível nacional. Por quê? Porque na hora que o setor elétrico precisa da termoelétrica, né, em 2021 teve um despacho termoelétrico recorde, e agora em 2022, 2023, tivemos uma temporada de chuvas alta, temos um estoque, né, de água nos reservatórios alto, a gente até tem algumas hidrelétricas vertendo, então o despacho termoelétrico caiu muito. Mas quando o setor elétrico precisa do despacho termoelétrico, o que acontece? Ele precisa que esteja disponível. Então, se você tem um terminal isolado da malha de transporte, conectado direto numa térmica, e por uma eventualidade tem algum tipo de problema, ou o navio não está lá, ou tem um problema para a entrega do gás, essa planta não pode comprar de ninguém, porque ela está isolada. Se ela estiver integrada na malha, ela pode comprar de outros produtores. Nós também levamos a questão das térmicas para a Heloíse Costa, especialista em regulação da ANP. Na verdade, é um mercado consumidor da indústria do gás natural como qualquer outro, né? A gente só tem que entender como olhar para este mercado e o setor elétrico olhar para o setor de gás natural de forma que eles se complementem, não que um ande a reboque do outro. Olha, a gente tem trabalhado de forma muito próxima com o Ministério de Minas e Energia, exatamente porque você tem dois elos de cadeias diferentes, né? O setor elétrico e o setor de gás, e que precisam, de fato, harmonizar seus processos de leilão, as suas tarifas, seus contratos a serem prestados, né, pelos operadores, né? Com pontos ainda a serem articulados, a agenda do setor continuará movimentada daqui para frente. Nós pedimos ao Gustavo Labanca que ele destacasse as pautas mais importantes no radar da TAG. Eu vou destacar a contratação de capacidade de transporte para 24 e 25. A gente tem esse trabalho agora junto ao regulador, né? Vai estar entrando em consulta pública. Eu acho que é fundamental. Hoje a gente só tem ofertado produtos para 1 ano, então a gente vai ter oportunidade de ter um prazo maior. Então, dando mais flexibilidade ao mercado e talvez conseguir emplacar também o produto diário, que é uma demanda que a gente vem tendo bastante grande dos clientes. O terminal de Sergipe, a gente tem a previsão, né, de abril de 24 entrar em operação. O time está trabalhando bastante. Estamos falando do investimento em torno de 340 a 350 milhões de reais. Quando esse terminal estiver em operação, ele vai poder contratar o gás, né, com o Brasil, né, com toda a malha integrada nacional. E o que a gente fala é, quando você tem uma fonte adicional competindo no mercado, a tendência é que você tenha redução de preço. Então é isso que eu acho que vai contribuir, essa maior competição vai contribuir para diminuir o preço para todo o mercado. No lado do regulador, a ANP também prevê a publicação de uma série de resoluções ainda este ano. A gente tem aí para 2023 pelo menos umas 4 resoluções a serem publicadas, já em processo de análise das contribuições de audiência pública, e, ao mesmo tempo, iniciando processos de construção e colocada em consulta e audiência pública de novas análises de impacto regulatório. Então, a gente estima que até 2024 a gente
pelo menos tem aí uns 6 a 7 novos produtos, né, novas resoluções no mercado. A gente tem aí, obviamente, não falando só do segmento dutoviário, mas a gente tem nesse escopo o acondicionamento de gás natural comprimido, o acondicionamento de gás natural liquefeito, o próprio processo de contratação, né, das chamadas públicas, simplificação desse processo de contratação de serviços de transporte, que a gente recentemente colocou em consulta pública. Uma discussão muito importante para esse mercado é a questão da classificação de dutos, né? A gente iniciou com um workshop ainda nesse primeiro semestre do ano e que a gente pretende, ao longo deste 2023 e 2024, também dar continuidade. São diversos elos da cadeia, mas que a gente entende que são hoje essenciais para um desenvolvimento rápido. As novas regulamentações visam estruturar, olhar para novas estruturas de mercado, e a gente entende a importância delas a serem publicadas ainda nesse segundo semestre. Você ouviu mais um episódio do Além da Energia e, claro, a gente vai seguir acompanhando as novidades do mercado de gás em todo o dinamismo que ele tem. Eu aproveito para agradecer a todos os participantes e lembrar que no site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!